Bom, então, uma vez que a gente usou o nosso difratômetro para coletar um padrão de difração de raio-x, a ideia então é que aquele padrão ele contenha todos os picos de difração de raio-x possíveis para aquele material, né? Então a gente fez o método do Poe exatamente para isso, para a gente pegar um padrão que ele dá para a gente todos os espaçamentos interplanares característicos daquele cristal, tá? Ou pelo menos os mais importantes. Quando a gente fala os mais importantes, isso são os espaçamentos interplanares maiores, porque se a gente começar a pegar o maior espaçamento planar que a gente tem é aí o 100, 001, depois o 110, né? Se a gente for lá para o plano 13, 23, 14, isso aí tem um espaçamento interplanar também, mas ele é tão pequeno que não importa, tá? Para essa análise de estrutura em geral. Então, a gente quer pegar aí todos esses padrões, esses distâncias interplanares aí que são relevantes, que são essas, em geral aí, de planos com índices menores possíveis, né? Então, vamos tentar entender como que seria o padrão de difração de um cristal com base só no que a gente já viu. Então, a gente só vai pegar o que a gente viu até agora e aplicar isso para a gente entender como que é a cara desse padrão, então. Por que ele tem aquela cara lá que a gente mostrou antes, né? Então, é, já acabamos de falar isso no vídeo passado, né? Temos aí os diferentes planos aí do meu material, né? Se é um cúbico aqui, por exemplo, esse plano é igual a esse, né? A gente vai usar essa equação aqui. A gente consegue ver que o espaçamento desse plano, né? Vamos colocar isso aqui numa cara mais atraente aqui, né? Tirou a raiz, inverteu, é A, o parâmetro de rede do cubo, dividido pela raiz aí de h quadrado mais k quadrado mais l quadrado. Então percebe que se ele é o 001 ou se ele é o 010, o D aí, o espaçamento interplanar desses dois planos, é o mesmo, né? Se a gente coloca aqui o 002 agora, eu não sei o que vocês viram no começo do curso de vocês, mas dependendo do jeito que você interpretar, o plano 002 vai ser igual ao plano 001. Tá? Isso não é mentira. Esses planos são iguais se você olhar a estrutura do plano. Mas se você está pensando em como esses planos difratam, o plano 001 tem esse espaçamento inteiro que a gente está vendo aqui. O plano 002 é metade desse espaçamento, né? Então, esses dois planos aí, do ponto de vista de difração de raio-x, não são iguais, tá? São planos diferentes. Então, tá aqui, né? Esse outro plano, aí aqui vai ser 2, né? Então, enquanto que o espaçamento de 1 vai ser A sobre 1, né? Porque é 1 ao quadrado mais 0, raiz da 1. Então, o D vai ser A para o plano 001, para o plano 002, que vai ser 2 ao quadrado, raiz, né? Cancela a raiz com o quadrado, A sobre 2. Então, um vai ter um espaçamento que é metade do outro, né? Mas a gente pode usar isso aqui para qualquer outro. Percebe que para um material cúbico, o H, o K e o L já vão determinar para a gente qual que é o espaçamento desse plano, né? A gente tem um parâmetro de rede só, né? Então, se a gente pegar várias famílias de planos aí para um material cúbico, tá ali a nossa equação para calcular a distância interplanar de cada um deles. Então, isso aqui é só a estrutura. Aí, entrando na parte de raio-x, vamos colocar aqui a nossa lei de Bragg, né? Então, eu vou ver um θ aí, ou se eu quiser olhar no padrão, a gente viu que a gente usa 2θ, né? Então, tá aqui, ó, 2 arcosseno de lambda sobre 2D, eu pego esse D, jogo aqui, eu consigo achar todos os θ que esse material vai ter, tá? Então, como assim? Então, se a gente olhar aqui, o que eu montei aqui é para cada um desses planos, então tá aqui o plano 100, né? Aqui está aquele termo, né? Esse termo aqui de baixo, raiz de h quadrado mais k quadrado mais l quadrado, né? Na verdade é essa coluna aqui. Percebe que o plano 100, esse valor aqui dá 1. Para o plano 10, esse valor dá 2. O 1 dá 3, 200 dá 4. Então, percebe que na minha equação de D, eu vou diminuindo o espaçamento interplanar na medida que eu vou aumentando esse valor aqui, né? Então, esse aqui, o plano 100, para qualquer material cúbico, né, vai ser sempre o plano de maior espaçamento, seguido do 10, seguido do 11, seguido do 200, seguido do 210, seguido do 211, 220, 221, tá? Então,
esse espaçamento aqui ele vai mudar conforme eu mudo o parâmetro de rede, o A. Né? Então percebe aqui, ó, o espaçamento do 100 é 4 para um cristal de 4. Se eu colocar aqui ó, o parâmetro de rede do ferro, 2,86, todos os D vão mudar, né? Mas a ordem deles vai continuar exatamente a mesma para um cubo. Né? E se eu quiser saber então qual que é o 2θ, que é 2θ, né? Se eu quiser saber qual que é o 2θ, então, que cada um desses planos vai estar difratando, eu aplico aqui a lei de Bragg. Então, na verdade, estou aplicando a lei inversa aqui para calcular o θ. Né? Então, percebe que, dependendo do parâmetro de rede que eu coloco, ele vai ter aí picos em posições diferentes. Então, esses são as posições possíveis dos picos de difração de raio-x do ferro. Tá? A gente vai ver no próximo vídeo por que não são todos aqui que vão aparecer. Por exemplo, para o ferro mesmo, esse pico aqui, o pico 100, ele não vai aparecer. Tá? Mas se ele aparecesse, seria nessa posição aqui. Então, aqui são as posições possíveis para os picos dessa estrutura. Percebe que se eu coloco aqui o alumínio, outras posições vão aparecer. Então, se eu tiver aí um espectro que me mostra todas as posições dos picos, eu consigo identificar qualquer estrutura desse material. Tá? A pergunta que eu deixo agora para vocês pensarem um pouco é: o alumínio é 4,05, ele é um material CFC, cúbico de face centrada. O ouro, o parâmetro de rede dele é 4,07. Também é um material CFC. Tá? Esse CFC, esse ponto dele ser CFC, vai fazer sentido na próxima aula, tá? Porque essa informação também é importante. Mas por enquanto pensa que são dois materiais cúbicos aí com o mesmo parâmetro de rede. Se a gente tirar o padrão de raio-x dos dois, o que vocês acham? A gente faz duas análises, tira um padrão do alumínio, tira um padrão do ouro. Com base no que a gente viu até agora, vocês acham que esses padrões vão ser diferentes? Né? Então, de um ponto de vista de posição de picos, e para esse caso intensidade também, os dois padrões vão ser praticamente idênticos. Né? Como o parâmetro de rede é igual, os padrões aqui são exatamente iguais. Então, o alumínio é completamente diferente do ouro. Né? Você bater o olho, você sabe qual que é, a densidade é diferente, tudo é diferente. Né? Mas a estrutura cristalina é parecida. Os dois têm a mesma estrutura cristalina e o mesmo parâmetro de rede. Então, o padrão de difração dos dois é exatamente igual. Tá? Então, isso é uma coisa que eu já frisei e eu vou frisar agora de novo, que é muito importante. A análise de difração de raio-x, ela é uma análise de estrutura e não de composição. Tá? Então, se eu tenho dois materiais com a mesma estrutura, mas com composições diferentes, eu não consigo detectar isso por difração de raio-x. Tá? Pelo menos não de uma maneira direta. Tem análises indiretas complexas que a gente conseguiria chegar em uma indicação da composição, mas não é nada direto. Tá? A análise de difração de raio-x é uma análise de estrutura, não de composição. Tá? Só para completar a análise aqui da nossa tabela, aqui então, né, para a gente converter do D para o θ, né, a gente precisa do lambda. Que lambda que é esse? É o lambda da fonte que a gente usou. Então a gente viu lá no primeiro vídeo que a gente vai usar, por exemplo, em laboratório é muito comum a gente usar uma lâmpada de cobre. Então, o lambda é exatamente aquele comprimento de onda que o cobre emite, né? Porque a gente está usando o alvo de cobre, o ânodo de cobre, então ele está emitindo aí um comprimento de onda de 1,54 angstrom, né? Tem que usar a mesma unidade aqui dos dois, porque a gente está dividindo um pelo outro. Tá? Se eu usar uma lâmpada de um outro elemento, né? Então, se eu usar uma lâmpada de algum outro elemento lá que vai emitir uma energia em, sei lá, por exemplo, 3,2, um comprimento de onda de 3,2, percebe que os números aqui vão mudar, né? Então, se eu quiser indexar ali o meu padrão de raio-x, ou seja, atribuir a cada pico um plano de uma certa estrutura, né? Isso que é indexar, eu tenho que saber também qual que é a fonte que eu usei, né? A mais comum é a gente usar o cobre, que tem esse comprimento de onda 1,54, mas existem outras aí que a gente pode usar também, tá? Então, a gente viu essa análise, construir essa tabela para um material cúbico e um material que não é cúbico. É exatamente a mesma coisa, tá? Sem tirar nem pôr. Ela só é um pouquinho maior porque agora, se a gente pegar um tetragonal ou um hexagonal,
a gente não tem só um parâmetro de rede, a gente tem dois. Né? Se a gente pegar um ortorrômbico, a gente tem três. Monoclínico, a gente tem quatro. Né? Então, a gente tem mais parâmetros de rede. A primeira coisa que isso faz é, num tetragonal, eu vou ter mais picos que num cúbico, porque o plano 100 não é igual ao plano 001, né? O tetragonal é tipo aquele paralelepípedo, o C é diferente do A. Então, a distância entre dois planos 100, ela é igual à distância entre os planos 010, mas ela não é igual à distância entre os planos 001, né? Então, onde no cúbico eu tinha um pico só que representava todos os picos da família 100, no tetragonal eu vou ter dois. Eu vou ter picos da família 100, que engloba os picos 100 e pico 010, e um outro pico que é só referente ao plano 001, tá? Então eu vou ter mais picos. Quanto mais complexa essa estrutura, mais possibilidades aí, mais picos eu vou ter. Né? Um ortorrômbico eu vou ter um pico do 100, um pico do 010, um pico do 001, tá? Isso se estende para os outros planos também. Outra coisa, a ordem, né? A gente viu que para o cúbico é sempre aquela ordem. É sempre o primeiro pico que eu posso ver é sempre o do 100, depois o do 110, depois o do 111, 200, né? Aqui no tetragonal não, essa ordem nem sempre é a mesma. Por exemplo, se o meu A é 1 e o meu C é 2, o 100 vai vir depois do pico 001. Mas se o meu A é 2 e o C é 1, ou seja, eu inverti ali, o meu pico 100 vai vir antes do 001. Né? Se a gente aplicar lá na equação de Braga, a gente vai ver que essa relação é inversa aí entre o espaçamento e o ângulo que a gente está vendo. Tá? Então, com isso a gente consegue construir, né, onde a gente essas posições que os picos vão aparecer para qualquer cristal. A gente só precisa então dessa equação para converter aí os índices de Miller e parâmetro de rede em espaçamento interplanar, conhecer a radiação que a gente está usando, né, para a gente conseguir aplicar aqui a lei de Bragg. Com isso a gente consegue determinar a posição de todos os picos aí, ou de todos os potenciais picos do nosso difratograma de um certo material. Agora, nem todos os picos vão aparecer, e percebe que a intensidade varia muito de um para o outro. Então, o nosso último tópico dessa aula vai ser a gente tratar exatamente essa questão da intensidade, né? O alumínio, por exemplo, ele não tem o pico, né? Se a gente olhar lá naquela nossa tabela de novo, ele, se a gente coloca aqui o valor do alumínio, percebe que para o cobre, o primeiro pico devia aparecer em 22 graus, depois em 31, depois em 38. Então, percebe que nem o primeiro, nem o segundo pico estão lá. Na verdade, ele só está aparecendo o terceiro pico, em 38, né? E depois o próximo pico em 44,7. Tá lá, 44,7. Por que o pico, os dois primeiros picos, então, do alumínio não aparecem? Tá? Na verdade, a gente pode pensar que esse material está difratando com uma intensidade zero nessas duas direções. Então, a gente tem que entrar nessa questão da intensidade para a gente fechar essa nossa visão geral que a gente está tendo na difração de raio-x dos materiais. Tá?